Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com mais um evento de conhecimentos bancários aqui para você. Conversando um pouquinho sobre nossos conteúdos, sobre os temas relacionados aí aos tópicos de bancário. Vale destacar vários temas aí que podemos considerar significativos em sua prova. Você tem o nosso conteúdo teórico abrangente, né, que compõe as 20 primeiras aulas. O objetivo aqui desse material é complementar com informações que foram inseridas em concursos mais recentes. O nosso objetivo em relação ao material de bancário, vale sempre lembrar, é nesse bloco, nesse conjunto de blocos que vamos analisar, complementar os temas, claro, e também, né, posteriormente, gravar as atualizações, até porque alguns conteúdos vão sendo modificados. Os conhecimentos bancários têm uma dinâmica de inovação de temas e, consequentemente, esses temas precisam ser atualizados e isso também faremos para você. O objetivo, nesse primeiro momento, é focar aqueles assuntos que foram inseridos, principalmente dando destaque para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que trouxeram temas novos em seus editais recentes. A ideia é essa. O nosso objetivo aqui, vale sempre destacar, é que você possa ter um material que dê conta daquilo que é comum para os concursos dos principais bancos públicos e esse é o objetivo, então, dessa nossa conversa. Um tema que é típico da Caixa Econômica, que vale a pena você observar, que escolhemos para esse bloco de hoje, se refere ao Sistema Financeiro Nacional, mas como um enfoque introdutório à atuação dos órgãos normatizadores no Sistema Financeiro Nacional depende, né, de diretrizes da chamada política econômica. Então é muito comum você encontrar, principalmente na Caixa Econômica Federal, o tema política econômica noções. E também o avaliador pede uma visão geral do mercado financeiro. Então é um tema da Caixa muito comum e não nesse complemento é nosso objetivo. Então, nossa conversa de hoje é justamente sobre esses temas. Mercado financeiro, uma pequena introdução rápida sobre o tema e depois falar um pouquinho de noções de política econômica. Sobre o mercado financeiro, você vai recordar que ele é um pedaço, uma parte da economia, vale sempre lembrar. Então, quando a gente fala do mercado financeiro, lembra que este é um setor da economia, é um pedaço da economia. E o que é que faz esse pedaço da economia? Bom, ele é responsável pela captação de recursos. Então, justamente, ele capta e empresta. É isso que ele faz, né? Você vai recordar. Esse processo se dá entre geradores de recursos e tomadores de recursos, investidores, pessoas físicas, jurídicas que dispõem de recursos que o mercado financeiro capta e empresta para outras pessoas físicas e jurídicas que têm necessidades. Vale sempre lembrar que esse processo ocorre em diferentes segmentos. Por isso que é muito comum você encontrar informações de que o mercado financeiro segmenta-se em 4 grandes eixos, em 4 grandes, né, segmentos ou mercados, como eles são chamados também. Justamente essa ideia é para lembrar a você, né, que esse mercado financeiro tem, por característica, pegar recursos de quem tem para emprestar para quem não tem, é a essência. E esse mercado é organizado em um sistema, o Sistema Financeiro Nacional. Então você tem o SFN que você viu em aulas anteriores, que você tem aí no nosso curso na parte teórica. É interessante observar que o avaliador pode pedir essa pequena introdução sobre o mercado financeiro, e quem faz isso, como eu disse, é a Caixa Econômica em seus editais. Então, por isso, a preocupação de lembrar esse tema aqui para você. Certo? Sobre a segmentação do mercado, uma pequena imagem geral que possa identificar, então, os 4 eixos ou segmentos do mercado financeiro. Então, a sua visão geral nos leva a lembrar, então, que ele está estruturado no mercado monetário, no mercado de crédito, no mercado de capitais e no mercado de câmbio. A ideia aqui é que você tenha uma visão bem simples, bem objetiva e pense numa possibilidade de abordagem em prova, que o avaliador quer que você reconheça as diferenças entre esses segmentos. Então a ideia aqui é propor a você um quadro bem simples, bem direto, que facilite a sua visualização, lembrando sempre que esse é um tema típico da Caixa Econômica Federal. Por exemplo, no Banco do Brasil, o avaliador já quer direto o sistema financeiro, quer como o mercado financeiro está organizado e dividido. Aqui seria aquela visão geral.
depois a sua segmentação e divisão, como mostramos para você. Nesse sentido, a ideia aqui é sempre lembrar, se você pega o edital da Caixa, esse tema mercado financeiro tem que fazer parte dos seus estudos. Mas de maneira bem simples, vale lembrar, como nós estamos propondo para você. Se você pegar o Banco do Brasil, por exemplo, aí o avaliador já vai direto. Ele pede a estrutura do sistema financeiro. Em ambos os concursos cai a estrutura do sistema financeiro nacional. A diferença é que a Caixa pede essa introdução mercado financeiro. Por exemplo, estamos aqui conversando com você sobre esse conteúdo. Muito bem. Sobre esses aspectos, vale considerar a diferença entre os 4 mercados. Vale lembrar. Então, quando eu trato do mercado monetário, você sabe, estamos falando da nossa moeda, do real. Então, estamos falando da oferta de reais na economia e, consequentemente, da taxa de juros aplicada nesse mercado. Vale sempre lembrar, é a preocupação do mercado monetário, é o dinheiro do dia a dia, por isso fala do curto prazo. E quanto custa esse dinheiro no dia a dia? Então é o dinheiro que eu, você, as empresas, organizações, o governo, é o dinheiro do dia a dia, aquele que está na mão. Vale sempre observar e também, claro, nas contas de depósito à vista. Por exemplo, a conta corrente que você conhece aí, vale lembrar. Então esse é o dinheiro do dia a dia. Nesse mercado é que o Banco Central atua, né, para regular a oferta de dinheiro na economia. Então, quando fala garantir a liquidez de dinheiro na economia, é garantir que você tem o dinheiro que necessita na mão. Já pensou você ir ao banco, né, foi tirar o dinheiro e quando você colocou o cartão na máquina, a máquina falou, hoje não tem, volta amanhã? Quer dizer, não pode, né? Você precisa desse dinheiro no dia a dia para as suas despesas. Então, ele tem e deve ser. Não pode ter muito, não pode faltar. Muito dinheiro pode gerar inflação, falta de dinheiro pode gerar estagnação econômica. Então a ideia é que você tenha uma regulação. E quem fica lá abrindo e fechando a torneira do volume de recursos? Quem faz isso é o famoso Banco Central, o Bacen, o BC, como você conhece. Então só para você lembrar, eu já deixei aqui, quem que é o responsável pelo mercado monetário. Então quem é que tem que cuidar dele? Isso você estudou lá nas atribuições do Banco Central, que é o executor da política monetária. Ele executa. Então, o Banco Central é o responsável. Num outro segmento, muito próximo a esse, nós temos o chamado mercado de crédito. Então, sempre interessante lembrar que o objetivo aqui, essencialmente, é dispor de recursos para aqueles que precisam. Pessoas físicas e jurídicas que não têm recursos suficientes para o dia a dia aí, para suas atividades. Então, é financiamento, por exemplo, para o consumo, para as empresas, para o seu capital de giro, para o dia a dia. Então, é interessante. Por isso, cuidado aqui, conceitualmente, você diz para esse segmento que ele é um segmento de curto e médio prazo. Professor, esse negócio de curto prazo, longo prazo, médio prazo, me confunde. Vale sempre lembrar que a gente fala do curto prazo, vou simplificar aqui, até 1 ano. Então, até 1 ano, curto prazo, sim, senhor, basicamente seria essa a ideia. O médio prazo, até 2 anos, acima disso, longo prazo. Pode ser que você não encontre essa definição, qual curto prazo e longo prazo? Então, até 1 ano, curto prazo, essa seria a ideia. E o médio prazo seria esse período de 1 a 2 anos, como referência para você. Já o mercado de crédito tem outros instrumentos até de longo prazo, mas assumem outras características. Você fala de crédito habitacional, por exemplo, mas nós estamos pensando naquele enfoque do dia a dia. Então o mercado de crédito é aquele que vai dispor de recursos para você, para financiar as suas atividades aí do cotidiano, como também para as empresas e organizações. Tá bom? Quem que é responsável por esse mercado, professor? O mesmo responsável aqui, o famoso Banco Central também cuida dele. É o responsável. Lembre-se que o Banco Central fiscaliza o crédito em todas as suas modalidades. Você já estudou isso, né? Sim, senhor. Além disso, vale lembrar que se nós temos esses segmentos de curto e médio prazo, monetário e de crédito, no longo prazo entra em cena o mercado de capitais. Então, diferentemente do mercado de crédito, esse vai gerar recursos, principalmente para o longo prazo, para os agentes deficitários, através
né, das operações com títulos de crédito e valores mobiliários. Exemplo, ações. Então, só se lembrar da nossa aula sobre o mercado de capitais, tem essas informações para você. Vale destacar nesse sentido que esses recursos de médio e longo prazo, essas operações realizadas. Mas, professor, a bolsa o pessoal compra e vende todo dia. Sim, mas o foco, o olhar de quem negocia esses títulos, estou falando, por exemplo, dos emissores dos títulos, as sociedades anônimas, as empresas que emitem as ações, por exemplo, o olhar é este, de longo prazo. Por isso, é uma característica. E o grande responsável por esse mercado se chama Comissão de Valores Mobiliários. Eu coloquei as siglas aqui porque você já estudou nas aulas anteriores. Então, vale a pena essa observação. Certo? Muito bem. Além do mercado de capitais, temos um outro segmento de responsabilidade do Banco Central, que é o mercado de câmbio. Aí envolve as trocas, as operações com moeda estrangeira. Então aqui você vai lembrar, né, das transações realizadas com moeda estrangeira. Quem é o responsável por executar essa política cambial? É o Banco Central também. Então veja, monetário, de crédito, de câmbio, responsabilidade do Bacen. Capitais, principalmente da Comissão de Valores Mobiliários. Então esse quadrinho resume para você o enfoque inicial da nossa conversa. Muito bem, professor. Então vou aproveitar aqui e já mostro um exemplo de exercício. Eu adaptei uma questão só para a gente poder ser bem direto no conceito. Veja, nessa questão na Sesgran Rio para a Caixa. No mercado financeiro, intermediação financeira desenvolve de forma segmentada, com base em 4 subdivisões. Mercado monetário, falando para você aqui, cambial, de crédito e de capitais. Aí, com relação a esse tema, eu adaptei aqui, pedi para você julgar o item a seguir. Então, a ideia seria essa. É uma questão que eu adaptei, então ficou dessa forma, de certo ou errado, ela era uma questão de múltipla escolha. O mercado de crédito visa fundamentalmente superioridades de caixa de curto e médio prazo de agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Viu? Ele deu o conceito para você aqui. Então vamos lá. A gente até volta para dar aquela lembrada para a turma aqui. Deixa eu liberar a área para você. Deixa eu só destacar do mercado de crédito. Olha lá, ele falando para você sobre esse mercado. Então, a nossa preocupação aqui é chamar a sua atenção só para o famoso mercado de crédito. Aí você observa, ele fala justamente na questão do curto e médio prazo e fica para você aí como referência. Ó, curto e médio prazo, agentes deficitários, pessoas físicas e jurídicas, o que eu coloquei para você. Então, com base nisso, a afirmação estaria correta. Olha aqui, certa a resposta sobre esse tema. Ok? Então, primeiro bloco, rapidamente, mercado financeiro. Uma conceituação breve sobre o tema, a sua divisão. Lembrando que depois ele está estruturado no sistema, em um sistema financeiro nacional, que você viu em outras aulas. Aí conheceu as instituições, suas atribuições, atividades, características. A ideia aqui é a questão concentrada, o mercado financeiro. E nas outras aulas você tem as subdivisões. Vale a pena observar. Correto? Primeiro enfoque para você. O que mais, hein, professor? Além dessa questão, queria conversar com você de um outro tema também muito comum para a Caixa Econômica Federal. Noções de política econômica. O avaliador pede, e isso vai observar, com frequência na Caixa Econômica. São 2 temas da Caixa, típicos da Caixa. No Banco do Brasil, pode cair questões sobre esse tema ao falar da atuação do Banco Central. Então, ele poderia fazer um paralelo sobre esse assunto. Então, cabe em estrutura do sistema financeiro. Na Caixa é mais direto. Você pega as provas, tem lá um segmento para isso, vale lembrar. Dentro dessa ideia, mostro para você, então, a essência dessa nossa conversa. Primeiro ponto, o que é política econômica? Então, você tem aqui o conceito de política econômica, né, como um conjunto de instrumentos, de ações utilizados pelo governo, então, que tem um objetivo muito claro. Então, garantir esses objetivos, por exemplo, que possibilitem desenvolvimento econômico, distribuição de renda, né, por exemplo, equilíbrio, né, econômico. Então, são algumas questões relacionadas à atuação governamental visando o bem-estar
da sociedade. A visão aqui é pensar que elementos ele dispõe, né, que instrumentos seriam esses que possam ser citados aqui para você em prova. E esse é o objetivo da apresentação. Resumir pontualmente esses objetivos. Então vamos lá. Quais são os instrumentos de política econômica que podem ser utilizados para o governo cumprir o seu papel? Então estão exemplificados para você aqui esses instrumentos. A política monetária, a política cambial, a política fiscal e a política de rendas. É claro que você vai observar que é a atribuição dos órgãos do sistema financeiro. Essas duas aqui são executadas, né, pelo Banco Central. Então, o Banco Central é responsável. A política fiscal e a política de renda são atribuições de governo, seus diferentes órgãos. Por exemplo, a arrecadação, o papel da Receita Federal, por exemplo, a gestão do Caixa, do Tesouro Nacional e outras atribuições. Mas para nós, o avaliador pode pedir alguma referência sobre esse tema. Apesar de que habitualmente nas provas, principalmente, ele se concentra, né, nesses assuntos, porque ele já aproveita e fala também do Banco Central. Então a ideia seria essa, uma apresentação pontual sobre esses assuntos. Então a primeira ideia aqui para a gente poder discutir esse tema é falar um pouquinho da política monetária, depois da política cambial, fiscal, para você ter essa visão. Então primeiro detalhe, o que é a política monetária? Ora, nada mais é do que o exercício, através de uma série de instrumentos, para controlar a oferta de moeda na economia. Então o volume de reais na economia. Em função das características da economia, esta pode ser expansiva ou restritiva, ou seja, eu posso aumentar o volume ou diminuir o volume de dinheiro disponível. Como você já estudou, quem define isso é o Conselho Monetário Nacional. E quem é o responsável para fazer isso acontecer é o Banco Central. Então, as atribuições desses dois órgãos que você já conhece, qualquer dúvida, volta lá para analisar as atividades realizadas por estes. Muito bem. Se a política é expansiva ou restritiva, ela vai depender do cenário e dos objetivos, né, definidos pelo governo. Nesse caso, a questão central é como trabalhar, né, e como executar essa política. Então, existem alguns objetivos. Quando o governo executa essa política monetária, ele tem alguns instrumentos. E vale lembrar que ao definir a quantidade de dinheiro na economia, esse dinheiro tem um preço. Quanto mais dinheiro, é aquela história. Se você tiver mais dinheiro, a tendência é que ele custe menos juros. Se eu diminuo o dinheiro, aumento os juros. Então você faz esse processo inverso. Por isso, você forma a taxa de juros, a taxa de juros, ou seja, quanto custa o dinheiro? O preço do dinheiro. Então você fala no banco, quanto custa R$100 para eu devolver em um ano? Ah, tá, vai custar tanto, 120, 130. Então o preço do dinheiro, vale observar. Nesse sentido, a grande preocupação é garantir uma oferta adequada de moeda, ou seja, a liquidez. E com isso estabelecendo, né, a taxa de juros para o mercado. Uma taxa de referência que faz o Banco Central regularmente nas reuniões do Copom. Lembra do Comitê de Política Monetária? Quando o Banco Central define a famosa taxa Selic, que é a taxa de juros de referência do mercado. Quem faz isso é o Banco Central através do Comitê de Política Monetária. Então é uma taxa de referência. É o mínimo que custa o dinheiro, é aquela referência para o mercado. 11% ao ano, 12%, 10%, quer dizer, essa é a referência. Vale lembrar. Muito bem. Em relação a esse tema, essa preocupação toda é porque justamente os bancos, né, que estão na base do sistema monetário, captando recursos, emprestando recursos, acabam multiplicando o dinheiro através de operações de crédito. Capta, empresta. E aí cobra juros, captei R$100, emprestei 100, recebi 110. Eu já multipliquei esse dinheiro.
Então, há um efeito aqui multiplicador que você vai lembrar na atuação dos bancos comerciais, por exemplo, dos bancos múltiplos com carteira comercial, da Caixa Econômica, aqueles que captam depósitos à vista. Então, há uma preocupação justamente de controlar esse volume. Para que isso ocorra, o que é possível fazer? Bom, é necessário a atuação, né, marcante, isso é significativo, sempre lembrando aqui, essa atuação do Banco Central, que justamente faz essa função. Ele cuida, né, para que tenha dinheiro, o banco à disposição de seus clientes e, ao mesmo tempo, sabe emprestar os recursos, porque se ele emprestar para quem não paga, ele depois não vai ter para devolver para o seu cliente. Então tem que cuidar também de que ele esteja, né, com solvência. Então, liquidez e solvabilidade. Fala direito. Então, o banco está solvente quando tem os recursos para honrar seus compromissos. E tem liquidez quando você vai lá na hora que o dinheiro que você precisa, ele está à sua mão. Na sua mão, desculpe. É interessante lembrar que, para garantir isso, o Banco Central, então, faz essa função de controle, né, executando a política monetária. Muito bem. Para poder fazer isso, ele usa algumas ferramentas. Então, que ferramentas seriam essas? Então, esses instrumentos, né, de política monetária. Uma seriam as operações com títulos públicos, chamadas operações de mercado aberto, consiste na compra e venda de títulos públicos. No nosso caso aqui, esses títulos públicos que são emitidos pelo Tesouro Nacional. O Banco Central faz oferta desses títulos como se ele estivesse negociando cheques pré-datados. Então ele oferece os cheques, tira dinheiro, devolve os cheques, pega o dinheiro. Então, só que o emissor do cheque é o Tesouro Nacional, vale lembrar. Ele pode também fazer as operações de redesconto. Empréstimos de redesconto é quando ele oferece dinheiro para os bancos. Então o Banco Central empresta recursos para os bancos. Ou quando ele exige que os bancos entreguem o dinheiro, parte do dinheiro que tem para ele, através dos depósitos compulsórios. Aí são os bancos que entregam o dinheiro para o Banco Central. Então você tem esses mecanismos de emprestar recurso, de tirar recurso, de oferecer títulos de crédito, pegar o dinheiro de volta. A atuação do Banco Central, que você lembra, já estudou nas atribuições deste, vale destacar. Então são alguns elementos que você considera nesse processo. Muito bem. O grande objetivo é apenas observar que o avaliador pode perguntar para você algumas características das operações. Por exemplo, as operações com compra e venda de títulos públicos, né, realizadas pelo Banco Central com títulos do Tesouro Nacional, né, facilita o controle, permite, né, a flexibilidade, porque você rapidamente pode mudar de posição, uma hora comprando, outra hora vendendo, e faz isso a qualquer tempo. Por isso, é considerado aqui o instrumento mais ágil de política monetária, porque ele tem essas características através da compra e venda de títulos públicos realizados pelo Banco Central, com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, ele pega emprestado para fazer essas operações. Essa é a ideia. Muito bem. Além disso, é interessante considerarmos também, né, a questão dos empréstimos de liquidez. Então, o redesconto. Então, são recursos que o Banco Central dispõe aos bancos. Então, ele usa duas estratégias aqui. Se ele quer aumentar, por exemplo, o volume de recursos, né, ele consequentemente está aumentando o volume de dinheiro no mercado. Se ele reduz o volume de dinheiro no mercado. Então é assim que ele controla. Colocando mais dinheiro para os bancos, menos dinheiro para os bancos, é aquilo. É assim que eu vou diminuir o volume, porque esses bancos pegam os recursos e repassam para os clientes que tenham necessidade, para suas demandas aí na economia, vale lembrar. Nesse caso, o próprio banco pode demandar recursos, então ele pode pegar. Claro que isso tem juros, operações, tem custos, mas sempre interessante é aquele momento que o Banco Central é banco para os bancos. Você já estudou isso. O Banco Central, banco dos bancos. Fica para você como referência. Muito bem. Já o compulsório, né, o Banco Central, então, retira, recolhe, pega a parte dos recursos que foram captados
nos depósitos à vista, a prazo ou em poupança. Então, o banco tem menos dinheiro para oferecer ao mercado. Essa seria a ideia. O que o banco faz, o Banco Central faz é que ele vai definir um percentual, ou ele pode aumentar esse percentual ou diminuir esse percentual. Quanto maior o percentual que você tem que entregar para o Banco Central, menos dinheiro para emprestar. Então fica menos dinheiro na economia. Por isso que o Banco Central pode aumentar ou diminuir o compulsório para manter um volume de recursos à disposição de poupadores e investidores. Vale lembrar essa forma de atuação. Eu estou passando aqui rapidamente porque você já viu isso quando estudou o Banco Central, então complemento aqui com essas informações. Muito bem, para simplificar isso, eu queria mostrar para você quando é que eu tenho uma política monetária expansiva ou restritiva. Quando ela é expansiva? Sempre lembrando a atribuição do Banco Central. Ela é expansiva quando tem menos compulsório, quando o Banco Central compra títulos públicos ou quando ele aumenta o redesconto. Com isso, ele aumenta a liquidez, o volume de dinheiro na economia e diminui os juros. Se ela for restritiva, ele aumenta o compulsório, vende títulos públicos e diminui os empréstimos. Com isso, diminui o dinheiro na economia. Por consequência, os juros aumentam. Então, um resumo aqui essencial da política monetária, dos instrumentos e dos seus objetivos. O quadrinho simplificando para você, lembrando que o Banco Central é quem executa, ele é o executor dessa política, vale lembrar. Ele define, professor? Não, quem define é o Conselho Monetário Nacional, você lembra disso. Muito bem. Além da política monetária, o Banco Central executa também a chamada política cambial. O objetivo aqui é lembrar nas transações com moeda estrangeira, eu coloquei o símbolo dólar aqui, e o grande objetivo, né, é garantir uma taxa de câmbio adequada, ou seja, o valor da moeda. Quantos reais eu preciso para comprar um dólar, um euro, etc. Então, buscar o valor adequado. Então, a gestão do Banco Central é no sentido de garantir o valor adequado. Veja, ele não fixa, não determina, porque aqui o câmbio é flutuante, ele é flexível, é conforme a oferta, a procura. Mas o seu papel é definir, na sua atuação, um volume adequado de moeda para atender as demandas de importadores, exportadores, turistas, etc., e cumprir as obrigações de empresas do governo exterior. Vale lembrar, a atuação do Banco Central, então, é garantir uma taxa de câmbio adequada. Aí você lembra nossas aulinhas sobre câmbio, dá para complementar essas informações. Certo? Muito bem. Outros instrumentos que não são de atribuição do Banco Central nem do sistema financeiro são do governo, a chamada política fiscal, relacionando-se aí aos instrumentos de orçamento e dívida pública. Então, é essa composição da entrada de recurso, dos gastos que o governo tem. Então, o que eu recebo, o que eu pago. A política fiscal vai nesse sentido. Então, tem a ver com arrecadação e gastos. Estão envolvidos vários órgãos do governo, como a Receita Federal, o Tesouro Nacional, mas para nós é apenas que você saiba que ela tem impacto no sistema financeiro, que se aumentar a carga tributária, diminui a renda, diminui o lucro das empresas, consequentemente tem menos dinheiro para circular, se for ao contrário, você tem mais dinheiro, então tem efeitos sobre o sistema financeiro, vale lembrar. Muito bem. Já a política de rendas tem os instrumentos de distribuição de renda, então envolve basicamente políticas do governo para preços e salários. Quando isso acontece, você pode estimular, por exemplo, a transferência, além dos programas, por exemplo, de distribuição de renda e outros instrumentos aí considerados. Então seriam alguns elementos que você pode destacar sobre esse tema, certo? Muito bem. Para concluir o raciocínio, um exemplo de questão, veja essa prova da Caixa de 2014, a CESP disse assim: julgue os seguintes itens relativos à formulação e execução de política monetária no Brasil. Eu escolhi um item para você analisar e ele diz assim: as operações de mercado aberto são transações realizadas diariamente de compra e venda de títulos da dívida pública emitidos pelo Banco Central, com o objetivo de controlar a liquidez do sistema bancário.
a informação estava toda bonitinha, mas quem emite os títulos é o Tesouro Nacional. Quem executa as operações é o Banco Central, mas os títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional. Por isso, a questão estava errada. Vale a pena você observar. Era só esse detalhe do Banco Central aqui, hein? Se não fosse isso, a afirmação estaria correta se tivesse escrito Tesouro Nacional. Certo? É isso aí, pessoal. Sugestões em fontes para você ter mais informação sobre o tema, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.